Começamos mais um episódio, o sexto episódio do Enchendo a Carteira, agora no exterior, onde a gente, ao vivo, todos os meses na prática, aportamos R$500 convertido em dólar para ensinar você a se tornar um investidor ou investidora global. Pegar o seu capital e proteger na moeda mais forte do mundo, dos maiores mercados do mundo. Se você não conhece esse quadro ainda, seja muito bem-vindo. A ideia do quadro é sempre ser dividido em três partes. Primeiro, onde eu mostro os resultados nossos do mês, o que aconteceu com o mercado, nossos ativos. Depois, uma parte teórica para você aprender o que você precisa. E ao final, a gente pega o nosso celular e aporta ao vivo, totalmente na prática. Então, bora para a aula! E se você não quer perder nenhum episódio deste quadro e das outras séries do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui, deixar o like nesse vídeo se você gostou. É uma forma do YouTube entender que o conteúdo é bom, entregar para mais pessoas e você nunca perder nenhum conteúdo nosso. Então, sem mais delongas, vamos começar com os nossos resultados do mês. Vamos lá! O primeiro passo seria, na teoria, verificar aonde que a gente deve aportar em cada mês, porque nós temos uma carteira do Brasil e uma carteira global, elas devem conversar. Conversamos isso no primeiro Enchendo a Carteira, que criamos a nossa meta de ter 70% do patrimônio no Brasil e 30% no exterior. Nós já temos no Brasil R$ 12.428 ou 2.264 dólares. Ao dólar de hoje está 5,49. Mateus, de onde veio esse dinheiro? Do quadro Enchendo a Carteira do Brasil, que a gente começou em janeiro de 2020 aportando R$500 por mês. No exterior já aportamos 464 dólares, que dá convertidos para reais de 2.550. Então estamos com 83% no Brasil e 17% no exterior. Então este mês, na teoria, é um aporte só no exterior. Lembrando que a ideia desse quadro é ser didático. Mesmo que a gente chegue nos 30, 70, a gente vai sempre estar aportando no exterior, mas é importante você entender que você, como uma pessoa física que vai decidir ter capital no exterior e no Brasil, é importante manter as proporções que você escolheu originalmente. Para quê? Por uma série de motivos. Controlar o seu risco, controlar a sua exposição e decidir em cada mês aonde que você aporta. E ao você fazer essa regra do rebalanceamento, você impreterivelmente vai estar comprando o que está em baixa e não aportando no que está em alta. E ao fazer isso, você mantém o seu risco e aumenta o seu retorno. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para o Excel. O que aconteceu neste mês de setembro, até o começo agora de outubro, hoje é dia 7 de outubro, vamos lá. Até a data de hoje, que é o mês de setembro inteiro e um pouquinho de outubro, a nossa carteira tomou um tombo de 3,46%. O Ibovespa em reais caiu 4,13% até essa data de hoje. O Ibovespa em dólar, porque o dólar ele se valorizou, então, portanto, esta queda aqui do Ibovespa ela é agravada, caiu 7,66% em um mês, uma queda gigantesca. E o S&P, que é o índice de referência, caiu 1,51%. Nossa carteira caiu mais do que o S&P, já vou comentar o porquê. E a rentabilidade acumulada da nossa carteira está negativa em 1,54%, isso aqui em dólar, tá, pessoal? O Ibov caiu 7,94%, o Ibovespa em dólar caiu 10% e o S&P subiu 7,7%. Neste momento levanta-se uma bandeira de alerta para entender o que está acontecendo. Se o S&P da nossa data zero até agora ele subiu 7%, a nossa carteira não subir não é uma coisa ruim ou uma coisa que levanta um alerta. Levanta um alerta sim, ruim não necessariamente. Por quê? Algo importante de se entender. Se todos os índices estão em queda e a sua carteira está em queda também, está tudo bem, porque está andando na mesma direção, tem um movimento macro. Se a sua carteira está caindo menos do que os principais índices, melhor ainda, porque a sua carteira tende a ser resiliente. Agora, o movimento contrário, que os índices estão subindo e a sua carteira não está, opa, eu preciso entender o que está acontecendo, se eu estou fazendo investimentos em ativos que estão perdendo os fundamentos, estou arriscando muito capital, eu estou pouco diversificado, o que é? Então, aí é um sinal para você dar um diagnóstico. Estamos investindo há 6 meses, não é nenhum prazo gigantesco. E alguns fatores que causaram a nossa carteira estar numa queda enquanto o S&P está em alta. Vamos primeiro ao conceito macro. A gente está aportando todos os meses, legal? Então o S&P da data zero até agora, ele valorizou isso. A gente está aportando todos os meses. E o S&P chegou a passar do valor que ele está hoje e está em queda. Então a gente aportou, inclusive, em valores mais elevados do que está agora. Então a gente não consegue pegar algo linear, porque nossos aportes estão muito espalhados, enquanto o S&P ele não fez movimento linear. Ele acabou por fazer um zigue-zague. Olha aqui na tela comigo. Se for olhar aqui o próprio gráfico do S&P nos últimos 6 meses, a gente aportou mais ou menos, por aqui por maio, né, a 4,100,
ele está hoje 4.400, mas a gente também aportou nele a 4.500, a gente aportou nele a 4.460. Então, esses aportes aqui tomaram um pequeno tombo. Isso não justifica, claro, uma diferença de 7%, mas é um dos fatores. Mesmo porque a gente aportou em valores mais altos, eles estão mais em queda. Mas isso só, você não pode falar que a sua carteira ela é boa ou ela é ruim por conta disso. Tem que analisar o que aconteceu com os ativos da sua carteira. Agora a gente vai explodir, olhar nos seus ativos e entender o que está acontecendo com a nossa carteira ainda no Excel. Daqui a pouco a gente vai para o site do Status Invest, que lá sim tem uma sacada maravilhosa para vocês verem. Mas vamos voltar para o Excel. Aqui, pessoal, vamos lá. Nós temos o VU, que é uma ETF que replica o S&P 500, e ela de fato está aqui, ó, com os nossos 7% de ganho. Então isso aqui está coerente. Só que nós também temos o VIOV, que investe nas pequenas empresas, e Novel, que investe no mundo. Então esses dois ativos estão apanhando. As pequenas empresas elas são mais voláteis de fato, então elas sofrem mais na queda, e o mundo está com resultado negativo. Nós também temos um bom capital nos REITs, e os REITs, como um todo, estão apanhando também. Repare o seguinte, todos os nossos 5 REITs são empresas cujo principal foco delas é o mercado imobiliário, elas estão apanhando bastante também, legal? E os nossos estoques também estão no negativo, nós temos ainda 5 empresas, que é bem pouco, vamos colocar mais 4 na carteira hoje, mas o nosso ativo do índice, ele está em alta e nós temos poucos ativos de maneira geral. E nós estamos com um capital considerável nos REITs, que eles sofrendo como um todo. Se for pegar a referência do VNQ e do VNQI, ambos estão em queda e nós estamos com ativos nesse mercado, que acabou não tendo uma correlação tão alta no S&P nesse espaço de tempo. É um paralelo quem estava investindo em fundos imobiliários e ações no Brasil. Os fundos imobiliários do segundo semestre de 2020 até o primeiro de 2021 apanharam muito mais do que as ações, apesar deles serem, na teoria, menos voláteis e mais seguros, como os REITs são em comparação com as stocks. Num curto espaço de tempo, de 6 meses, 1 ano, 2, algum fator econômico pode gerar um movimento no mercado que eles não andam necessariamente para o mesmo lado. E é isso que está acontecendo. E nessa hora, o que você faz? Você muda a estratégia, você sai de algum ativo, para de aportar, você simplesmente faz o seguinte. Primeiro de tudo, nossa carteira está no começo da formação, tem 6 meses de carteira e não tem tantos ativos assim. Logo, isso não pode ser um diagnóstico de você está indo bem ou está indo mal. Uma vez que a sua carteira como um todo ela não está andando no sentido que o mercado andou naquele bloco em dólar, tá, pessoal? Você pega os ativos com as maiores quedas e você vai analisar se aconteceu alguma coisa com os fundamentos dele. E quando você pega aqui para analisar, não tem nenhum ativo com uma queda gigantesca para dizer alguma coisa. A maior queda, 5, 6%, e tem uma aqui de 10% do AMT, o American Towers, mas na realidade é um REIT mais volátil mesmo, e um aporte não quer dizer nada. Então essas quedas são umas quedas completamente normais dentro do movimento do mercado. Agora, a nossa carteira já estava completa, a gente aportou só naquela data e parou. Carteira completinha, aportou tudo naquela data, o valor não fez mais nada. O S&P subiu 10%, sua carteira caiu. Aí sim pode estar acontecendo alguma coisa. Lembrando que o S&P é uma referência, a nossa carteira não é só o S&P, mas isso você tem que acompanhar, tem que estar em alerta, porque esse tipo de análise é importante você conseguir dar o diagnóstico de minha carteira está indo para um outro lado porque ela é uma carteira ruim ou simplesmente porque o espaço de tempo não é suficiente e meus ativos são bons ativos com bons fundamentos. E é por isso que eu falo, o motivo pelo qual você entra em um ativo é o motivo pelo qual você sai dele. Então é importante demais você sempre entender e estar fundamentado antes de decidir comprar. Porque olhem agora que interessante nossa carteira sendo analisada no Status Invest. Eu sempre falo isso porque é uma verdade absoluta, tá? A importância de você diversificar no exterior. Tá aqui o prazo total da nossa carteira, aqui em reais, tá? Olha que interessante, o Ibovespa aqui em vermelho, se a gente parasse para olhar, por exemplo, no mês 6, nossa carteira estava com prejuízo de 3,6% em reais e a Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa, com uma alta de 5%. Então, daí, até o fim de julho, a carteira do Ibovespa estava muito acima da carteira nossa do exterior. Então, Matheus, putz, para que fazer isso? Não está valendo a pena, a Bolsa está ganhando. Ou seja, inclusive a Bolsa do Brasil subiu, a nossa carteira em reais caindo. Mas olha agora, o Ibovespa está desde julho caindo, e na verdade mais, né? Desde o começo de junho caindo e nossa carteira valorizando. Tanto que agora abriu-se um gap que nossa carteira está com um ganho de 5,5% em reais, o Ibovespa uma queda de 8,26% e o CDI 1,81%. Então isso aqui faz uma correlação contrária e protege a nossa carteira. Porque olhem que interessante isso daqui. Se pegar nossos ativos, nós temos dois ativos só em alta, que é o VU, que é o S&P 500, e a Costco, empresa de varejo. Todos os outros estão no negativo. A partir daqui está tudo negativo. E como é que 2 itens de alta e uma porrada de item em queda
faz com que nossa carteira tenha um ganho por conta do dólar. A correlação dólar e Bovespa lá é contrária. Então, mesmo que os ativos lá caiam, se o dólar valorizar mais em relação ao real do que caiu, acontece este efeito aqui do site, que você tem um ganho na sua carteira. Legal? Então, isso aqui é interessante da gente sempre analisar, olhando os nossos proventos. Reparem o seguinte, os proventos estão aumentando, não é nada muito significativo ainda, mesmo porque lá é mais espaçado. Recebemos até agora R$13 de proventos. Matheus, isso é muito pouco. Quem acompanha o nosso outro Enchendo a Carteira, já estamos batendo R$270 de dividendos. Então isso mostra algo bem interessante. Beleza, pessoal? Então, a priori, o mapa da carteira é isso. E hoje é aquele tipo de aula que eu sei que vocês adoram. Nem slide tem, é direto na prática. Você que está vendo essa aula, você já viu a capa do vídeo, onde vou aportar em 4 empresas. Tenho certeza que 3 você conhece, a quarta talvez não. A gente vai aportar no Facebook, vamos falar muito sobre ele. No momento que está todo mundo falando do pânico de Facebook, vamos olhar por o que é esse pânico, qual é o tamanho dele e se é uma empresa que vale ou não a pena carregar por longo prazo. A Visa de cartão de crédito, a Disney, tá até na capa, coloquei a orelhinha do Mickey. E a quarta é a Fastenal, uma empresa que talvez você não conheça e vou começar a análise por ela. E qual que vai ser o pega da aula de hoje, tá? Até a gente decidir de fato começar a fazer os aportes. Eu vou focar muito na parte dos fundamentos das empresas, porque Facebook, Visa e a Disney são empresas mais conhecidas. E eu vou abrir aqui o site de RI da Fastenal e te mostrar como você faz a busca na prática para entender o modelo de negócio da empresa, o que você clica, onde é que você faz e bater bem forte no número das 4, tá? Vai ser uma aula bem prática para te ensinar exatamente como tudo isso funciona, beleza? Então, vamos aqui para a tela. IR Fastenal, para vocês verem, abrindo aqui o primeiro site, legal, o site do investidor. E sobre nós, veja sobre eles, o que a empresa faz, veja mais sobre ela, dê uma fuçada nisso daqui. Olha que interessante, tem um videozinho aqui, super simples, de 5 minutos, que ele vai contar toda a história da empresa, o que eles fazem. Matheus, é inglês? É inglês. Precisa entender de inglês? Precisa. Infelizmente precisa. Matheus, não entendo o inglês. Copia e cola no Google Translate o texto. Mas você vê um vídeo que eles explicam a trajetória da empresa, que começou como uma empresa que vendia os fasteners, que é parafuso, porca, rebite, e evoluíram para uma empresa que é uma distribuidora. Eles fazem hoje toda a distribuição e logística, são praticamente uma empresa de logística. O grande diferencial deles, que eles comentam aqui no vídeo, conversando com as pessoas, com os clientes, é que eles oferecem um serviço de acompanhamento de gestão de estoque. Então eles integram toda a parte de gestão de estoque, eles arrumam as prateleiras das empresas, fazem toda uma distribuição, querem reduzir o custo operacional das empresas e hoje 60% de toda a receita deles vai dessa parte de distribuição. Legal? Se não me engano, acho que só 6% do que eles ganham é com os fasteners deles, com os itens de fixação que de fato eles fazem. Então você olhando no site, entendendo o que eles fazem, o porte deles, já de cara, olhem, gastem um tempo fazendo isso. Quantidade de países que eles atuam, o tamanho das vendas dele, quais são os serviços que eles oferecem. Veja, use um pouco do tempo para olhar e entender como que isso funciona. E agora uma outra manha, depois que você fuçou bastante isso daqui, sempre busquem o seguinte documento, tá? O documento mais importante que tem em qualquer ação. Pode vir aqui em SEC Filings ou Annual Reports. Gosto de vir em Annual Reports, os reportes do ano. Abra o último report e isso aqui vai te abrir o chamado Form 10K, tá? O Form 10K é o documento mais importante que tem, que fala o relatório anual deles. No caso da Fastenal, desculpa, eu gosto muito dela porque ela antes coloca tipo uma apresentação institucional muito amigável para você entender o que de fato eles fazem. Usualmente as apresentações já começam com aquele preto no branco lá, já de cara, a gente vai olhar os números deles daqui a pouco, mas é muito interessante você olhar empresas que comunicam de maneira um pouco mais clara. Beleza, Matheus, abri isso aqui. Tem quantas páginas? Tem 96 páginas. Me recuso a ler. Se você puder ler, acredito que é realmente muito bom e muito prático. Mas se tivesse que escolher alguma coisa para ler, sempre leiam o business e os fatores de risco, tá? Leiam sempre essas duas coisas, são duas coisas muito importantes. Que aqui no business deles, jogo de cara, vai falar qual que é o negócio da empresa, o que eles fazem, da onde que vem a receita de cada um deles. Eles comentam aqui, ó, que 60% deles vem da receita, vem das filiais estratégicas deles. Eles vão comentar tudo o que eles fazem aqui. Leia essas 5, 6 páginas para vocês entenderem de fato o que a empresa
Faz a parte dos vendings, que são as maquininhas de vending para pegar os parafusos. Aí eles comentam muito sobre isso, mas de repente não tem nada da receita deles em cima disso, é 4% se não me engano. Vale a pena você ver a parte digital, como é que eles estão fazendo a integração dos sistemas e você entender se você quer ou não essa empresa. Descendo um pouquinho aqui mais, eles comentam sobre controle de inventário, como é que eles fazem. Olha que interessante isso daqui, a parte de suporte de serviço de operação. Em 2020, 96% das vendas consolidadas deles não foram por produtos feitos por eles, foram feitos por produtos por outras companhias. Só os 4% são produtos feitos por eles. Então, ou seja, eles de fato são uma distribuidora, começaram produzindo os fixadores, tá difícil hoje falar, e 96% são da parte de distribuição. Então você entende que ele está relacionado com esse tipo de modelo de negócio. Então use o site de IR, que é Investor Relations, que é o site de RI do Brasil paralelo, para entender sobre a empresa, legal? Faça isso com todas elas. Leiam o business, leiam os risks e entendam o modelo de negócio e o que a empresa faz antes de olhar de fato os números, legal? Então vamos agora fazer uma análise objetiva e fundamentada dos resultados das empresas. E eu tenho certeza que por repetição você vai aprender e vai entender e vai conseguir você mesmo fazer essa análise. Vamos lá, a FastNow, a Fast, código Fast, fundada em 68 a 54 anos, abriu capital em 87. Valor de mercado 30 bilhões de dólares. É uma mid-cap, não é uma empresa tão grande, provavelmente por isso que você nunca ouviu falar dela. Tendo um retorno histórico, uma média de 22% ao ano, desde que ela fundou o capital, um retorno impressionante de 80.000% nos últimos 34 anos. E se a gente olhar aqui, sempre que eu falo para vocês que preço não importa, porque não importa mesmo. Porque olhem aqui, a linha dourada, o preço da empresa, e em verde aqui, o lucro líquido. Você acha que é o preço que puxa o lucro ou o lucro que puxa o preto? Eu quero uma empresa que está subindo o lucro, porque a empresa pode subir 10.000%, subir mais 10.000%, não tem nenhum problema. E analisando aqui os números dela, no Fundamentei, gosto muito desse site, não tenho nenhum vínculo com ele, só gosto dele. Vamos pegar aqui a última década, olha que interessante. A solidez da empresa, tá? A parte patrimonial dela, ela passou de 1,2 trilhões de patrimônio para 2,8. Todos os anos o equity, que é a parte do patrimônio dela líquido, subindo. A parte da receita dela, todos os anos subindo. Um destaque especial para 2020, tá? Quando você passa por um ano de crise e você vê que a empresa foi muito resiliente no ano de crise, a gente entende que é uma empresa muito boa. Se for olhar aqui, por exemplo, na crise de 2007 para 2008, ela conseguiu ir muito bem. Em 2009 ela apanhou na receita dela, mas nada muito catastrófico. Crise de 2008, na verdade, ela deve ter um resquício aqui ainda. Mas ela passou muito bem pelas crises. Se pegar crises históricas da empresa, ela praticamente sempre foi um zigue-zague para cima. Pegar o lucro operacional dela, que é o EBITDA, também sempre subindo. A gente vai olhar as margens num outro site, que é o Macro Trends. O lucro do EBITDA dela, que já é descontado depreciação e amortização, também todos os anos subindo. O lucro líquido dela também subindo. A margem, isso daqui é maravilhoso, tá? Uma empresa que vem uma margem 10, 12, 13 ao longo dos anos, subindo margem líquida é uma coisa fantástica de se fazer. Um ROI dela também subindo, a dívida dela praticamente zero, dando 0,3, que é a quantidade de anos para quitar uma dívida muito pequena em relação à receita dela, dívida de 600 milhões, ela tem 300 em caixa, um faturamento de 5,6 bi, um EBITDA de 1,3, zero problema, e ó que legal, quem viu as últimas aulas do canal, viu que essa é uma empresa naturalmente evoluindo para um estágio de maturidade. Ela, em 87, não pagava nada de dividendos, ou seja, um payout dela de zero, distribuía o lucro, passou a distribuir 8, 7, começou a distribuir 40, 50, 60 e agora está distribuindo 90, 97. É uma empresa naturalmente evoluindo de crescimento para dividendos consolidada no mercado. E olhando aqui os gráficos, é sempre bom a gente analisar dessa forma, visualmente a receita dela sempre subindo, cruzando a receita contra o EBITDA. A diferença de um para o outro é quanto o custo operacional está desregulado, ou seja, está andando junto, a empresa muito bem regulada no custo operacional. O EBITDA contra o lucro líquido também mostra que é uma empresa muito bem regulada em termos de depreciação, amortização, juros e dívida. E se a gente pegar aqui o EBITDA dela e ver em relação à dívida, ele é inexistente até 2012, né? Mas está andando junto, então isso aqui também é bem coerente, tá? Olharmos aqui a margem líquida dela, também numa ascendência, se formos olhar ao longo dos anos, de 2002, que chegou na mínima, né, de 8%, até agora subindo a margem dela. Se a gente for olhar aqui no site Macro Trends, tá? Gosto muito do Macro Trends, ele é um site gratuito, ou Fundamentei, para ter acesso a isso ele é pago, mas o Macro Trends é bem legal. Olhando aqui as margens, tá? Se pegar as margens da FastNow, olha que curioso. A margem, gross margem é a margem bruta, é quanto sobra após o produto ou serviço dela vendido.
A margem bruta dela vem caindo. Quando a empresa mais cresce, é normal a margem acabar por cair. Mas olha que efeito curioso. A margem bruta dela vem caindo, ou seja, o produto ou o custo o custo do produto ou a margem que ela tem está diminuindo no caso do produto, porque é quanto sobra em relação ao que você vende. Então, se esse celular me custou R$50, eu vendi a 100, a minha margem bruta é de 50%. Mas olha que interessante, a margem operacional dela, ela vem mantendo e a margem líquida dela, ela vem subindo. Então, a empresa está fazendo uma coisa fantástica. O preço do produto dela ou o custo do serviço estão subindo, mas ela consegue, na última linha, fazer sobrar mais dinheiro. Então, isso é um claro diferencial competitivo de controle de operações. Ela otimiza a operação dela e das outras empresas. Então, isso é bem interessante para você poder, de fato, fazer uma análise que, no caso do Fundamentei, ele não comunica com a gente. Legal? Então, como não ter dinheiro numa empresa dessa? Eu gosto de uma empresa que você bate o olho e fala como não ter dinheiro numa empresa deste porte, com um setor que é de distribuição, tende a acompanhar a economia, mas eu entendo os números e gosto demais. Vamos agora para o Facebook. Vamos mudar o tamanho do jogo. Uma empresa de 30 bilhões para uma empresa que vale praticamente $1 trilhão. Isso aqui é o valor da bolsa inteira do Brasil, para vocês terem uma ideia. Fundado em 2004, IPO em 2012. Vamos dar uma olhada no Facebook. A gente foi pegar os últimos 60 dias do Facebook, ele só tomou queda. 60 dias ele tomou um prejuízo, nos últimos 30 dias ele só está em queda. As pessoas falaram, meu Deus, o Facebook está em queda há 30 dias, há 15 dias maior a queda ainda. E aí você pega uma escala de 5 anos, 10 anos e o tempo inteiro, olha essa queda aqui, ó. Olha a preocupação das pessoas. Neste espaço de tempo aqui, estão em pânico. Eu quero aproveitar este movimento, galera, não quero aproveitar este daqui. E daí que eu investi aqui no Facebook e a $376, aqui, ó. E de repente ele está hoje em 300 e quanto? 326. E daí? A porta de novo. Você quer pegar o zigue-zague para cima. Quer pegar na mínima e vender na máxima. Esquece. Quem pegou aqui na mínima 20 e vendeu aqui a 60 está arrependido até hoje. A ideia não é essa. A ideia é você carregar para o longo prazo. Não interessa se a empresa tem sentido ou não. Ah, mas o WhatsApp caiu do ar por 6 horas. Você está vendo esse vídeo aqui um mês depois que eu gravei, você nem lembra mais disso. Você nem lembra mais disso. Isso não afeta em nada. São coisas de curtíssimo prazo. O que me importa é conseguir analisar isso daqui. Era uma empresa que tinha um patrimônio em 2012 de 11 bilhões, hoje tem de 138, tinha uma receita de 5 bi, está faturando 104 bilhões. 104 bilhões. A empresa que, inclusive, durante a pandemia, por óbvio, acabou por se valorizar mais, o EBITDA dela também subindo, o EBIT dele também subindo todos os anos, uma margem bem gorda, uma margem bem espaçosa de acima de 30% quase todos os anos, uma dívida líquida por EBIT de 0, não pagou nenhum dividendo ainda, então uma empresa em pleno crescimento, legal? Um caixa monstruoso de 64 bilhões, então é uma empresa que eu também quero na minha carteira, além de ter modelo de negócio, eu inclusive eu consumo e sou o cliente, sou o fornecedor e cliente do Facebook. Porque eu invisto capital em propaganda, em marketing, então eu entendo como funciona, movimenta-se muito dinheiro. Olha isso daqui, ó. Isso aqui parece um gráfico de renda variável para vocês? De receita subindo? EBITDA dele acompanhando absurdamente bem. EBITDA contra o lucro líquido. Olha só que coisa suave, que coisa bonita de se ver. A gente pega aqui o EBITDA contra a dívida. A dívida tomou agora, em 2019, 2020, mas está coerente, tomou junto. Como não ter capital em uma empresa dessa? A outra empresa absurdamente redonda é a Visa. Ela vale meio Brasil, quase 500 bilhões de dólares. Está fundada em 2015, fundada em 2007, há 15 anos, IPO em 2008. Já abriu fundando, já IPO de cara. Vou olhar aqui também, a variação, a volatilidade dela costuma ser muito baixa. O retorno histórico de 24% ao ano. A gente não olhou no Facebook isso, né? Olhando no Facebook, o retorno histórico dele de 27% ao ano, desde que investiu no IPO, mas voltando agora aqui para a Visa, analisar aqui o resultado dela, lucro líquido contra preço também andando de maneira coerente, Facebook vai ser a mesma coisa, lucro líquido e preço andando juntos, por isso que eu falo que preço não importa, importa a empresa que dá lucro. Olha isso daqui, que coisa maravilhosa na da Visa. E olhar aqui os números dela, ela tomou um prejuízo, teve prejuízo em 2007, foi o único ano que ela teve, de fato, um prejuízo. Vamos pegar na última década, 10 anos, é um prazo legal para se analisar o histórico de uma empresa. Ela foi de um patrimônio de 25 bi para 37, mas não subiu muito o patrimônio. E isso é interessante, porque olha só, a receita de 8 foi para 22. Então a receita quase triplicou e o patrimônio não.
Porque uma empresa, essa parte de patrimônio é importante entender o seguinte: a gente não pode associar aumento de patrimônio à melhora de empresa. Antigamente, o patrimônio era uma métrica muito interessante mesmo, porque uma empresa precisava de maquinário para produzir produto para poder vender e ter receita. Então, o patrimônio era proporcional à receita. Atualmente, empresas criam softwares, elas criam patentes, é muita parte intangível e digital, que não necessariamente eu preciso que o patrimônio esteja aumentando para que a empresa esteja dando um retorno. Nossa, meu coração quase parou, porque eu achei que não estava gravando. Nossa senhora, deu uma falta de palpite. Tá meia hora de gravação aqui, já achei que não estava gravando. Mas voltou, tudo bem, deu bom. Voltando agora para a tela. O patrimônio não necessariamente ele é preocupante se não estiver subindo. Às vezes até é bom, porque o patrimônio te gera ativos que têm um custo de depreciação, de manutenção. Então uma máquina é um ativo disfarçado de passivo, porque você tem que fazer manutenção nela. Então uma empresa, como é o caso da Visa, não está subindo o patrimônio, eu até acho bom, para ser bem sincero. EBITDA subindo, olha só a diferença. Olha só a depreciação e amortização. Olha a diferença do EBITDA pro EBIT. Por que deprecia tão pouco? Porque o patrimônio é pequeno em relação ao que fatura. Então isso aqui, ó, é diretamente para isso. Olha só que exemplo didático. O EBIT era de 15 bi, um EBIT de 14. Vamos olhar aqui a Fastenal, para vocês terem uma ideia. Uma comparação. Olhem aqui, por exemplo, ela também não deprecia muito porque o patrimônio dela é baixo. Olha só, um patrimônio de 2 bi, porque ela é uma distribuidora, uma receita de 5, olha que legal, um EBITDA de 1.2 e um EBIT de 1. Ou seja, ele depreciou muito pouco. No caso da Disney, o Facebook, como ele tem bastante ativos, né? Uma depreciação também não é tão alta, 5, né, de 29. A Disney vai ter um impacto mais legal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Em relação à depreciação dela, mas estamos falando ainda da Visa, beleza? Só para vocês não perderem o rumo. Uma margem da Visa bem interessante também, margem monstruosa, na verdade, né? Subindo 20, 40, 50%, inclusive durante a pandemia. Dívida da Visa praticamente zero, um caixa de 20 bilhões. Ela é uma empresa que ainda está em pleno crescimento, está distribuindo 25% do lucro dela, então nessa fase ela também está numa fase de crescimento. Olhando aqui os números da Visa, receita dela também parece um caminho reto, o EBITDA absurdamente coerente, o EBITDA contra o lucro líquido também muito coerente, e olhando o EBITDA contra a dívida, também subindo junto, não tinha dívida até 2015, mas está mantendo essa total e completa coerência aqui da empresa. Beleza, pessoal? Estão entendendo o tipo de análise que é importante vocês conseguirem fazer? É óbvio que eu estou fazendo mais expedito para vocês entenderem os principais pontos chaves. Tem que ter um grau de criticidade maior para vocês conseguirem chegar nessa análise e essas conclusões. Ótimo, olhem sempre o RI das empresas, olhem o modelo de negócio delas, comparem com os concorrentes, sempre façam isso. E por último, chegamos agora na Disney, empresa mais polêmica que temos aqui hoje. Valor de mercado de 300 bilhões, tem 100 anos de fundação e 60 de IPO. Legal? O retorno histórico dela, 10% ao ano, um retorno menor, mas muito expressivo no último tempo. Últimos 49 anos, 10.000% de retorno. E vamos olhar aqui, lucro líquido contra o preço. Olhem que efeito curioso. O lucro da Disney em 2020 caiu muito. Foi até um prejuízo. E o preço não caiu tanto. Não caiu tanto. Por que o mercado não derrubou? Se até agora preço e lucro sempre se acompanharam. Porque o mercado não é besta. Ele sabe que isso é um evento quase que não recorrente. Qual que é a chance de acontecer a pandemia de novo? É uma coisa que não matou o modelo de negócio da Disney. Mas, Matheus, pós-pandemia pode ter reverberação, que o pessoal não vai mais sair, mudar alguma coisa. Isso é outra história. Mas o mercado, ele entende que eventos não recorrentes acontecem e isso não tira o valor da empresa. Por isso que o preço caiu, porque aumentou o risco, mas não caiu tanto quanto o lucro. Porque isso pode, de fato, acontecer. Isso aconteceu também uma vez com a Johnson, que ela pagou um tributo muito grande, ela teve quase zero de lucro e a cotação dela nem mexeu naquele ano, porque o mercado entendeu que aquilo é um evento não recorrente. A empresa não perdeu o valor dela por conta daquilo. Opa, aqui, ó. Legal? Então vamos olhar aqui o caso da Disney. O payout dela também, que era zero, começou a ser distribuído, ainda uma empresa em pleno crescimento. Vamos pegar a última década e analisar os números da Disney, 2010, né? Patrimônio dela, qual é uma empresa que trabalha com patrimônio, ela tem que de fato evoluir, de 37 bi para 86, legal? A receita dela também subindo todos os anos, inclusive no ano de pandemia não caiu muito, mas o que ela sofreu muito foi com o custo da operação dela. Matheus, como é que você sabe disso? Porque olha o EBITDA, que é o lucro operacional, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 5. Então ela sofreu muito com o custo da operação dela, tanto que em 2020 ela teve um prejuízo de 2,8 bilhões, ela não tinha um prejuízo desde 2001.
Ela ficou quase 20 anos sem ter prejuízo e tomou um tombo agora por conta da pandemia, mas já mostra sinais de grande recuperação. Mesmo a receita até agora, 2021, não tendo subido em relação ao ano anterior, ela melhorou o custo operacional, teve um EBIT positivo e já teve um lucro líquido. Legal? Então é interessante analisar isso. A margem da Disney era uma margem confortável, tomou um prejuízo agora, uma margem pico que teve em 21% em 2018, no caso. Legal? O caixa da empresa bem saudável. Aqui a dívida tende a assustar, tá? A dívida de 4,7 anos para quitar. Então a dívida líquida pelo EBIT dela demoraria 5 anos para a empresa quitar a dívida. O limite não é 3, Matheus? É. Aqui que entra uma análise de bom senso, tá? A dívida dela era 46 bi em 2019, subiu para 58 em 2020 e está em 55 em 2021. Então a dívida de fato de 46 para um ano normal para 55 ela aumentou. Mas o caixa dela aumentou os mesmos 10 mil reais. 10 mil reais é ótimo, né? Aumentou os mesmos 10 milhões de dólares. Então a dívida líquida dela aqui era 41, porque é 46 menos 5. Aqui a dívida dela é 39, que é 55 menos 16. Então a dívida dela líquida está muito parecida. E por que isso aqui aumentou? Porque essa conta aqui ela é feita pegando o EBITDA da empresa, legal? Pegando a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa, 39, dividido por 8,5. Só que se a empresa voltasse a ter um resultado do EBITDA de 2019, que estava, sei lá, em 20 bilhões, mais ou menos 20 bilhões, eu ia pegar essa dívida aqui, que ia dar 30, legal, e eu dividir por 20. Então a dívida ia dar 1,5. Entendeu o raciocínio? É a dívida líquida, que é a dívida menos o caixa, dividido pelo lucro da operação. Só que a operação não recuperou ainda. Se ela tivesse uma operação normal, a dívida não ia ser em 5 anos quitada, ia ser em 1,5. Então se a Disney recuperar a operação dela, que estava dando para ela 20 bilhões de lucro, com uma dívida líquida de 30 por 20, 1,5. Então essa dívida, neste momento, não me preocupa. Entendeu o raciocínio? Por isso que é importante você ter, de fato, esse discernimento. E quando você pega e olha uma situação normal, a Disney, a receita dela também subindo, teve um tombo aqui em 2021, o EBITDA dela apanhou demais por conta do custo operacional dela, legal? Pegando o EBITDA contra o lucro líquido, teve esse acompanhamento também, chegou até a ser negativo, e pegando o EBITDA contra a dívida, teve o descolamento agora, esse ano. O que se ela continuar fazendo isso tende a preocupar, mas eu gosto muito dessa empresa, não tem nenhuma que se compare a ela nesse nível de porte de mercado, então para mim ela entra na carteira. Então o nosso aporte desse mês nessas 4 empresas: Facebook, Visa, Disney e Fastenal. Então vamos agora pegar nosso celular, abrir a conta na Passfolio e aportar. Vamos lá. Então bora lá. Temos 95,86, o que dá para aportar 23 dólares e 97 centavos por empresa. Então vamos lá, portfólio, descubra, vamos pesquisar. Quero pesquisar o Facebook. Vou clicar aqui, carregue, vamos lá. Achou? FB, vai celular, carrega pra gente. Facebook. Vamos clicar para comprar. Eu quero comprar o valor exato de 23,97 dólares. Então vamos dar um continuar, Facebook a mercado e nada de revisar, mandando a ordem. Feito, compramos Facebook, 23,97, concluído. Não mostrar novamente, sempre quero convidar amigos, né? Você não se toca que eu não quero convidar meus amigos, porque meus amigos já estão me vendo aqui e estão fazendo junto, certo? Então vamos lá. Comprar agora a Fastenal. Mesmo valor. Vamos comprar 23,97. Por isso eu gosto muito de corretora do exterior, que você pode colocar o valor para comprar, né? Então compra mercado da Fastenal, show de bola, revisar e boa. Mandando bala, compramos mais uma agora aqui. Opa. Concluir. Vamos comprar, compramos agora a Fastenal. Vamos agora comprar aqui a Visa, V, a simplicidade dos códigos, certo? Só Visa aqui, carregando, Visa, V. Vamos comprar aqui a Visa. Vamos comprar também o valor de 23,97. Continuar. Legal que a gente compra frações de ações, né? Isso é possível no exterior. Tem que comprar de uma em uma, porque tem empresa que, por exemplo, a Amazon custa 3 mil dólares. Então, quando você compra 20 dólares, 30 dólares, você compra uma fração dela. Nem toda corretora pode fazer isso. É importante quando você abrir como corretora, sempre verificar isso. E falta agora aqui a Disney. A gente vai comprar também. Carregando aqui, Disney. Vamos lá. Quanto que sobrou de saldo pra gente? Cadê o saldo que sobrou? Comprar. Cadê meu saldo? Nunca acho. 23,95. Então vamos comprar aqui. 23,95. Continuar, revisar. Deu 2 centavinhos a menos por conta de ajuste.
enviando ordem, ordem recebida e concluído, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Comenta aqui o que você gostou, algum ativo que você queira ver. Deixa o like, se inscreve nesse canal para não perder nenhum episódio da série. Eu vejo vocês na próxima. Um abraço.